Sou Daiane, do site Olá Enfermeira, do canal Olá Enfermeira, e estou aqui para compartilhar algumas verdades. O canal e o site vêm estando inativo por razões diversas. Essa pandemia não tem ajudado e, para dizer a verdade, o momento é bastante difícil para todo mundo. Mas quanto mais difícil fica, mais a gente percebe que é hora de lutar, que é hora de fazer algo. Dito isso, eu pretendo falar um pouco sobre as questões que foram levantadas desde o dia 23, dia em que ocorreu um protesto por materiais e equipamentos de proteção individual no local onde eu trabalho. E também quero falar sobre a réplica a esse protesto, em que os protestantes foram apontados como mentirosos e acusados de partidarismo político. Como sabemos, estamos enfrentando uma pandemia de coronavírus, o que demanda um cuidado extra, especialmente dentro dos ambientes de cuidados à saúde. Eu ousaria dizer que um cuidado extra não seria demais para com aqueles que estão lidando diretamente com a doença e com as pessoas contaminadas. Pergunto a vocês: é partidarismo político querer preservar a vida dos profissionais de saúde? É partidarismo político querer preservar a vida daqueles que trabalham na área de saúde e das pessoas que são alvos de seus cuidados? O que eu vim fazer aqui foi abrir a caixa preta do avião e mostrar que nós não estamos mentindo, que não é partidarismo político, e sim a dura realidade. Está havendo escassez de materiais, às vezes falta, sim, e eu vou provar mostrando conversas, embora vá omitir os nomes das pessoas envolvidas, mas conversas entre profissionais no grupo de enfermeiros do hospital. Então, vamos ver quem está falando a verdade e se está havendo exagero nesse caso. As pessoas precisam saber. Vou identificar como colega número 1 a autora dessa mensagem. Um dia qualquer, ela entrou no plantão e deparou com a falta de materiais. Então ela diz: fulana, dirigindo-se à pessoa responsável, dirigindo-se à pessoa que poderia resolver o problema naquele instante. Então ela diz: fulana, bom dia, precisando de máscaras, não tem nenhuma, e luvas também, não encontrei. Inclusive as cirúrgicas aqui na farmácia não tem mais. Tem uma paciente que precisa também de atendimento agora com síndrome gripal e não temos para disponibilizar. Ao que responde fulana, a responsável por repor esses materiais: bom dia, foi entregue 2 pacotes para farmacêuticas, segundo informações colhidas, e as do armário acabou? A colega número 1 responde: no armário não existe nenhuma. Fim da conversa. Numa outra situação, um outro dia, um outro plantão, a colega número 2 diz: bom dia, até o momento não foram encontradas máscaras para os profissionais. Gostaria de saber onde está guardada para que eu possa fazer a distribuição. A responsável responde: bom dia, deixei um pacote no armário. Colega número 2: qual armário? Porque no da enfermagem não tem. A responsável por resolver o problema diz: no armário de enfermagem sim, por volta das 18 horas, quando eu ia saindo e você ia entrando. A colega número 2 diz: não foi encontrado, achei umas 5 dentro da gaveta da mesa. Ao que a responsável responde: deixei no armário. A colega número 2: não foi encontrado nada, está em falta de luvas também. Aproximadamente 1 hora depois, a responsável manda uma foto e diz: estou deixando no armário de enfermagem, obrigada. E a colega número 2 diz: ok. Em um de meus plantões,
Eu mando a seguinte mensagem. Bom dia, precisamos de luvas para iniciar o trabalho. Onde podemos conseguir? Não há nenhuma no armário do conforto de enfermagem. Por gentileza, alguém informa onde conseguir ou dar providência? Algum tempo depois, sem resposta, volto a perguntar. Nada? Um dos colegas diz o seguinte. Bom dia, colega. Ligar farmacêutico responsável. Veja escala. Ontem fiz isso. Acredito que ele quis dizer para ligar para o farmacêutico responsável, que foi o que ele fez no plantão anterior. Assim respondo, beleza, bom dia, obrigada. Frisando que quem me deu a resposta foi um colega, um dos colegas, e não a responsável, a administradora do grupo, por assim dizer. Em uma outra situação, no sábado, dia 16 de maio, para ser mais precisa, a responsável manda a seguinte mensagem. Bom dia. A dupla que estiver no isolamento, antes de entrar, procurar repor o setor, exceto os kits. Obrigada. Aos kits a que ela se refere são os kits de paramentação, creio eu. Isso foi às 8 da manhã. Aproximadamente 1h da tarde, do mesmo dia, 16 de maio, ela diz. Boa tarde. Os kits, luvas e máscaras é para o enfermeiro, técnico e médico. O pessoal da higienização acredita que fulano deve ter entregue. Obrigada. A colega número 2 se surpreende e responde. Até onde eu sei, a equipe que entrar desde higienização, laboratório e raio-x usam os que ficam no armário. Teria que colocar essa observação lá então. A responsável responde. Isso foi fruto da reunião. A partir de agora vai ser assim. Eu acho errado, desde o início era para a equipe. Infelizmente não posso decidir sozinha. A colega número 2 diz. Essa divisão vai atrapalhar o andamento do serviço, sabendo que na unidade só tem esse armário com os materiais. A responsável diz. Não, porque a pessoa da higienização vai entrar com o seu. A colega número 2. E o laboratório raio-x, como precisou em outros plantões. Um outro colega diz, o laboratório pegou também. A responsável simplesmente coloca um emotion com o dedinho apontando para a fala que ela já houvera feito. Aparentemente não queria repetir a si mesma, dizendo, boa tarde, os kits, luvas e máscaras é para o enfermeiro, técnico e médico. Pergunto a vocês, como fica o resto da equipe? Foi o que a colega número 2 também pensou e respondeu, dizendo, vocês têm que pensar na equipe como um todo. A responsável diz, o armário tem chave. A colega número 2 insiste que é uma equipe multidisciplinar. E a responsável, com toda a cortesia bem típica dela, coloca novamente o emotion apontando para uma fala que ela já tinha deixado acima na conversa. Isso foi fruto da reunião. A partir de agora vai ser assim. Eu acho errado desde o início, era para a equipe. A colega número 2 insiste, tentando gerenciar o problema ou dar sua opinião, ou não sei o que passou pela cabeça dela, mas suponho que uma dessas coisas. Ela diz, então já teria que ter outro armário disponível, já com os kits para as outras equipes, ou então o serviço não vai fluir, porque creio que os demais profissionais não vão entrar sem proteção. Concordo com a colega número 2 e diria a mesma coisa, até notar que a discussão não fluiria, já que a responsável diz, com toda a cortesia típica dela novamente. Você está dando sua contribuição. Eu também acho que deveria ser para todos, mas como eu disse, foi fruto de uma reunião. Você poderia ajudar ligando para alguém do comitê e reforçar nossa ideia. Só tenho a te agradecer. A colega número 2 responde, não sei quem são. Provavelmente ela não sabe quem são as pessoas do comitê. Mas creio que você fará isso. Em um outro dia, a colega número 2 volta a procurar. Bom dia, gostaria de saber quem vai providenciar álcool para a unidade, porque está em falta. Referindo-se a mim, a responsável diz, a colega deve ter passado para você. Ficou no armário de enfermagem, máscaras, luvas e álcool. Ao que a colega número 2 diz, mas não deu para abastecer os setores, tanto é que a emergência ficou sem. Assim, termina a conversa. Algumas horas depois, sem tocar no assunto, ela apenas diz, boa noite, amanhã o Dr. Fulano vai passar informações referentes à paramentação, desparamentação, portanto, sintam-se convidados, obrigada. Ofendida como me senti,
a minha resposta sobre a questão foi a seguinte: a colega passou sim, só que meia caixa de luvas, meio frasco de álcool e um tiquinho de máscaras não é bem o suficiente para cumprir o meu plantão e o da outra colega. Quem discordar me mostra qual milagre está fazendo para dar conta de dividir um pingo de material em 24 horas para todos os setores de uma unidade hospitalar de média complexidade. Quero aprender. Sempre parece que os irresponsáveis e incompetentes são os colegas ao passar os plantões, né? Para explicar melhor essa minha última fala, ao passar os plantões de um colega para o outro, sempre passamos as informações dos pacientes e os materiais que restam de um plantão para o outro. O que me revoltou naquele instante, em que talvez eu até tenha respondido mal, foi que parecia que a culpa era minha pelo fato da colega não encontrar os materiais, sendo que aqueles materiais não mais existiam. Foi um mínimo, deu com muita dificuldade para cumprir o meu plantão, racionando, pedindo aos técnicos, pedindo a todo mundo a compreensão, porque naquele momento eu não tinha mais material para dar. Na passagem do plantão já não havia mais nada. E parece que querem deixar implícito que realmente somos nós os culpados por não ter mais material, sendo que nós não estamos recebendo em quantidade suficiente. E há muito mais para se mostrar, há muito mais para se dizer. Ontem ou anteontem, uma das coisas que mais me doeu foi saber que o diálogo aberto sobre uma das questões que foram pauta da reivindicação do dia 23 vai ser difícil. Mas eu creio que a hora de dialogar passou. A hora agora é a hora da verdade. É a hora da verdade porque não vai adiantar reivindicar materiais e equipamentos quando uma desgraça acontecer e os corpos começarem a se empilhar. Então a hora é agora e que as pessoas saibam que realmente falta, que nós não somos mentirosos, que nós não somos levianos, não somos irresponsáveis e nem estamos aqui procurando por luxo. Estamos meramente exigindo os nossos direitos, os direitos do paciente. Sobre os demais problemas que nós estamos enfrentando, o momento vai chegar de contar, de mostrar e provar, assim como estou provando agora, a veracidade do nosso protesto. O momento vai chegar e todos vão ficar sabendo. A exemplo do assédio, a exemplo da perseguição. E só para fazer um gancho, eu vou começar com uma história muito chata de uma colega que foi impedida de ir amamentar. O seu bebê não tinha 6 meses completos e ela, sem uma sala específica, nenhuma condição, foi obrigada a trazer seu filho até o hospital para dar de mamar ou passar o plantão inteiro com as mamas doloridas e cheias de leite. Essas e muitas outras histórias estão por vir com as provas anexas, para que as pessoas possam ver a realidade do que está acontecendo dentro daquele local de trabalho que se tornou um local insalubre, tanto física quanto mentalmente, e a realidade das coisas que estamos tentando mostrar agora. Para completar a minha fala, quero ainda dizer: fique em casa, ninguém está seguro. Há falta, ou, como preferem dizer, escassez de materiais. E não somos apenas nós, profissionais da saúde, que estamos correndo risco. Você, paciente, ao receber uma assistência sem materiais e equipamentos adequados, você está correndo muito risco. Fique em casa. Talvez você ainda não tenha se dado conta da gravidade do problema, mas ele é muito mais sério do que você pensa. Talvez você não tenha medo, mas tenha um pouco de consideração por quem tem. Muito obrigada.